Será que uma pintura, cheia de formas e cores, sem nada que a gente reconheça de cara, pode contar uma história? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na linguagem secreta da arte abstrata, e para isso vamos usar o mapa deixado por um dos seus maiores mestres. Vamos começar com uma coisa que todo mundo conhece, a letra Y. Parece simples, né? Mas olha, para o artista Wassily Kandinsky, até a forma mais básica estava cheia de drama. Ele olhava para isso e via uma tensão viva, sabe? Um movimento que nasce num único ponto e de repente se divide, indo para direções opostas. É como se fosse um pequeno universo de forças, ali, congelado no papel. Então, o que a gente vai ver hoje? Bom, vamos começar com esse drama na letra Y. Depois, vamos decifrar a tal gramática visual de Kandinsky. Vamos entender os tijolinhos básicos de tudo, o ponto e a linha. Daí, a gente vê como a tela em si ganha emoção, escuta o que ele chamava de sonoridade interior. E no final, a gente amarra tudo para entender por que essas formas são tão importantes. Essa forma, o Y, é exatamente isso, a representação gráfica de uma tensão viva. Pensa bem, não é uma linha horizontal que para Kandinsky significava calma, frio, e também não é uma linha vertical que ele via como algo quente, cheio de atividade, não. É uma linha complexa, meio diagonal, que nasce da ação de forças empurrando um ponto para direções diferentes. É quase um momento de decisão, um drama congelado no tempo. E o nosso guia nessa jornada toda é, claro, o próprio Wassily Kandinsky. Ele não foi só um pintor genial, um pioneiro da arte abstrata. Ele também foi um teórico. Sabe, ele parou para escrever sobre como tudo isso funciona. Basicamente, ele criou o manual de instruções para a gente conseguir decifrar essa linguagem visual. A grande sacada de Kandinsky, a ideia central dele, era que a arte devia ser como música. Sabe como uma música toca a gente diretamente, sem precisar de explicação? Era isso que ele queria. E para chegar lá, ele desenvolveu o que a gente pode chamar de uma gramática visual. Pensa num idioma mesmo, é um sistema onde cada forma, cada cor na pintura tem um significado, um peso emocional todo próprio. E como em qualquer língua, a gente tem que começar pelo básico, pelo alfabeto, certo? E o alfabeto dessa gramática visual são os elementos mais simples de todos, o ponto e a linha. Vamos dar uma olhada em como ele enxergava cada um. Primeiro, o ponto. Para o Kandinsky, o ponto era o Big Bang de tudo, a origem. Ele chamava de um ser silencioso, como se fosse uma semente de onde todas as formas poderiam nascer. É pura energia em potencial, só esperando uma força externa para colocar tudo em movimento. E aí, quando essa força finalmente age sobre o ponto, ele se transforma numa linha. A linha é basicamente o rastro visível dessa força em movimento. E a personalidade da linha, se ela é calma, agressiva, poética ou cheia de conflito, tudo isso depende da natureza da força que a criou. E é aqui que a teoria dele fica fascinante. Kandinsky deu qualidades quase humanas para essas linhas. Olha só, a linha horizontal ele sentia como algo frio, calmo, plano. A vertical já era quente, cheia de atividade. E a diagonal? A diagonal era morna, vibrando com uma tensão dinâmica. Era como o meio termo perfeito entre as outras duas. Ok, então a gente tem o ponto e a linha, mas eles não flutuam no nada, né? O lugar onde eles são colocados na tela muda completamente a mensagem. Para Kandinsky, a tela em si não é só um fundo, ela é um campo de batalha, um campo de forças psicológicas. Ele chamava esse espaço de quadrado de tensões. Imagina um mapa emocional. A parte de cima da tela, leveza, liberdade, céu. A parte de baixo, pesada, gravidade, terra. O lado esquerdo, que é por onde a gente começa a ler no Ocidente, sugere um começo, um distanciamento. Já o lado direito significa um retorno, uma resolução. Ou seja, onde uma forma está é tão importante quanto o que ela é. E juntando tudo isso, ponto, linha, posição na tela, Kandinsky queria chegar num lugar muito mais fundo. Um conceito que ele batizou de sonoridade interior. Essa tal de sonoridade interior é o coração da teoria dele. É a ideia de que formas e cores podem criar uma vibração direto na alma. Um sentimento puro, que não precisa que a gente reconheça um objeto. Não importa se tem um cavalo, uma casa ou uma pessoa ali. É a arte falando direto com o nosso espírito, sem intermediários. As cores são um exemplo perfeito para entender isso. Pensa no amarelo. Para o Kandinsky, o amarelo é agressivo, é terreno, ele explode para fora e tem o som de um trompete bem alto, estridente. Agora, o azul. O azul é o completo oposto. É celestial, se move para dentro, em direção ao espírito, e tem um som grave, profundo, de um violoncelo. É isso. Cada cor tem a sua própria música. Bom, chega de teoria, né?
Vamos aplicar essa gramática toda numa obra dele, a Composição 4. Olhando assim, de primeira, pode parecer só um monte de cor e linha jogada, um caos. Mas agora que a gente tem as ferramentas, dá pra ver que Kandinsky tá, sim, contando uma história aqui. Repara só, no lado esquerdo a gente vê linhas pontudas, agressivas, cores que brigam entre si. Lembra do quadrado de tensões? Esse é o lado do conflito, do começo da jornada. Agora vai andando com o olho para a direita, as linhas se acalmam, as cores entram em harmonia. É o lado da resolução, do retorno ao lar. A pintura inteira é uma jornada visual, que vai da batalha até a paz. Então, no fim das contas, qual é o grande legado de tudo isso? Kandinsky não deixou só pinturas incríveis. Ele deixou um sistema, um jeito de entender a emoção que vive por trás da arte abstrata. Ele nos deu uma nova forma não só de ver, mas principalmente de sentir a arte. E ele mesmo resumiu essa filosofia de um jeito perfeito. Olha só essa citação. Fica claro que a arte não é sobre o que os olhos veem, mas sobre o que a alma sente. O artista é como um músico, e a tela é o instrumento que ele usa para tocar as cordas da nossa alma. Isso tudo deixa a gente com uma provocação, né? Com essa nova gramática em mãos, na próxima vez que alguém parar na frente de uma pintura abstrata, a pergunta talvez mude. Em vez de se perguntar o que eu estou vendo, talvez a pergunta certa seja o que eu estou ouvindo.